Olá a todos, olá a todas. Estamos agora entrando na nossa última live com convidados dessa maratona de lives Pai Não É Visita. Hoje com um cara sensacional, não menos interessante e importante quanto os outros que passaram por aqui, o Rodrigo Quintão. Acho que ele já deve estar por aí, o Rodrigo Quintão, que é do canal Mundo em Cores, uma plataforma que vem transformando, proporcionando transformação muito grande para a vida das pessoas. Então sejam muito bem-vindas quem já está entrando aí, a Gisele, grande amiga, Renata, Conceito Organize, vamos entrando aí que hoje nós estamos bastante empolgados e motivados para poder estar trazendo o melhor conteúdo e um pouco das nossas experiências, né, na paternidade, nas possibilidades de construir junto com os nossos familiares, principalmente com as nossas crianças, uma educação de qualidade, proporcionar uma educação de qualidade. Deixa eu ver se o Rodrigo já está por aqui. Hoje a gente vai estar entrando, o Rodrigo vai entrar com o canal Mundo em Cores. Vamos ver aqui. Cadê o Rodrigo? Então, gente, até que o Rodrigo entre, eu quero aproveitar antes de iniciar, né, a nossa live. Eu já quero lembrar, como eu falei, que essa é a última live com convidados, mas na sexta-feira eu daria uma aula exclusiva e 100% gratuita, né? 100% gratuita com as 10 ferramentas da paternidade. Mas eu vou lembrando vocês no decorrer da live que o Rodrigo está entrando aí. Rodrigo. Fala, meu Fala, amigo. meu caro, tudo bem? Cara, seja muito bem-vindo. Uma satisfação poder estar iniciando esse momento ímpar para o nosso Instagram, para a nossa página e principalmente para o trabalho que a gente realiza, que é poder ter o Rodrigo Quintão do canal Mundo em Cores aqui. É uma satisfação muito grande, Rodrigo. É, alguns minutos antes que tu entrasse, acho que uns 2 minutos antes, eu estava salientando aqui que hoje é a nossa última live com convidados aqui na maratona de lives Pai Não É Visita. E para mim, como eu falei, é muito importante estar encerrando com a participação, com a sua participação. Tivemos vários pais aqui, profissionais, que têm transformado e gerado transformação na vida das pessoas. E hoje fechar com você, apesar que na sexta-feira, né, como muitas pessoas já estão sabendo, a gente vai fazer uma aula 100% gratuita, né? Eu estarei fazendo uma aula exclusiva 100% gratuita com as 10 ferramentas da paternidade positiva que eu selecionei de uma forma um tanto específica e adaptei para poder estar proporcionando para quem estiver buscando, para pais, para mães que quiserem, mães, irmãs, avós, tios, para dar para os pais, para os avós, para os amigos, para o vizinho, sei lá para quem, né, para convidar e fazer inscrição lá no meu site, que é paternidadepositiva.com. É só ir lá no site, tem um espaçozinho lá e fazer inscrição. Mas vamos para essa live. Rodrigo, antes de nos aprofundarmos no nosso bate-papo, né, que com certeza vai ser maravilhoso, eu queria que você, para as pessoas que não te conhecem, né, que as pessoas que me acompanham ou que estão passando por aí, falasse quem que é o Rodrigo Quintão. Cara, que prazer estar aqui com você, encerrando aí esse ciclo de lives que você fez, fantástico, com vários pais, levantando essa bandeira da paternidade positiva. Cara, eu sou muito feliz de ver esse movimento acontecer, fazer parte dele, né? E ser convidado por você, uma grande figura representativa desse movimento, né? Para a gente estar aqui batendo um papo. Bom, eu, cara, Rodrigo, sou o pai, né, da Paola, uma criança aí de 1 ano e 10 meses, que já levantei essa bandeira da paternidade, da maternidade consciente,
antes mesmo de ser pai, né? E eu costumo falar, cara, que a minha motivação não é simplesmente olhando o dia a dia dos pais, o dia a dia das mães, né? Eu costumo dizer que a minha motivação, o meu propósito, o Mundo em Cores, né, nossa escola de pais, a gente veio para resolver uma dor dos filhos, das crianças, né? A gente não veio para resolver uma dor dos pais, né? A gente já tem muita coisa no mundo aí resolvendo a dor dos pais. Um cercadinho onde você coloca o seu filho, uma animação no YouTube que ele fica quietinho enquanto você pode fazer outra coisa, mas isso definitivamente não é aquilo que vai curar ou amenizar a dor do seu filho, ou muito menos prepará-lo para o futuro, né? Então, eu comecei minha jornada muito antes de trabalhar uma parentalidade consciente, buscando ter uma humanidade melhor para um futuro melhor que a gente quer, né? Eu vim muito motivado pela minha história, tá? Eu percebi que com a força que se ganha em casa, seu filho pode ganhar o mundo. Então, a gente está vivendo numa sociedade aí com muitos desafios, uma sociedade muito acelerada e mais do que nunca, a gente precisa de pais preparados para lidar com esse mundo que, se você piscar, você vai perder o seu filho para esse mundo, né? Muito mais do que vários outros pais do passado que viram ver seus filhos se perderem mundo afora. Hoje as chances disso acontecer são muito mais altas, né? Porque dentro de casa você pode perder um filho para o mundo. Se você não cumprir o seu papel de pai e você, mãe, cumprir o seu papel de mãe, estando presente de corpo, alma, ali na educação do seu filho, você vai ver ele ser educado por uma youtuber, por um youtuber, enfim, né? A gente tá vendo aí muita gente falando sobre isso, né? E é verdade, né? Esse pessoal aí do cabelo colorido, tomando conta ali da verdade, construindo valores na cabeça das crianças que são valores que deveriam ser construídos pelos pais, pelas mães, enfim. Né? A gente está aqui para construir não só aquilo que o mundo se preparou até hoje para construir, né? Que são seres humanos preparados para desenvolver patrimônios financeiros, materiais, mas a gente está aqui também trabalhando pais para desenvolverem em seus filhos verdadeiros patrimônios emocionais, né? Então a gente precisa aprender a construir patrimônios emocionais para os nossos filhos. E isso é começando pela gente, né? Não dá mais para a gente educar nossos filhos da forma como nós fomos educados. Isso aí já ficou no passado e se você fizer isso, você vai perder espaço muito rápido, né? Então a gente está aqui para bater um papo sobre isso, né? Sobre ser pai, mãe, né? Principalmente hoje o papo é mais focado nos pais, né? Trazendo essa responsabilidade dos pais na educação dos filhos, né? Um assunto que geralmente é negligenciado por grande parte dos pais, né? 90% dos clientes do Mundo em Cores são mães, né? E isso chama muita atenção da gente porque as mães se preocupam muito, né, com seus filhos, né? É inimaginável a dor dos pais, principalmente das mães ali, de um filho que deu errado, né? Esse é o maior medo quando se fala de futuro dos filhos. O problema é que, às vezes, tanto pais quanto mães não pensam muito no futuro dos filhos. Eles pensam no hoje, no que está incomodando ali, né? No grito, no choro, na birra, enfim. Então, a gente precisa entender que a forma como a gente lida hoje com o choro, com a birra, com a teimosia, quando a criança cai no chão, quando a criança teima, é a forma como essa criança vai significar muita coisa para a vida dela fora, né?
Então eles precisam muito da nossa maturidade intelectual e emocional, né? Muito conhecimento, que a gente estude bastante para que eles estejam preparados. Eu gosto muito de falar, Zeca, que é nesses 6 primeiros anos que a gente prepara, a gente molda o indivíduo para a vida. E isso a gente sabe da neurociência, que fala da plasticidade neural, etc. Né? Mas falando ainda de ciência, a base do cérebro do ser humano ela se desenvolve nessa idade, né? Do 0 aos 6. Aos 6 anos. Exatamente. E a própria psicanálise, enfim, também fala do desenvolvimento moral do ser humano que vai lidar consigo mesmo e com o próximo. Ele se forma, se molda nesses 6 primeiros anos. Então a gente tem que focar bastante. Esse trabalho aqui que a gente está fazendo, estando presente aqui, conversando sobre isso, falando para as pessoas, é não só um trabalho de consciência, mas uma responsabilidade nossa de que tomamos consciência de levar isso para mais pessoas, né? Grandes poderes geram grandes responsabilidades. Tamo aí, cara. Rodrigo, tu falou uma coisa aí que realmente para mim assim faz muito sentido, e principalmente pensando na postura de nós homens, né, diante da paternidade em si, né? A paternidade ela basicamente ela acontece quando você tem um filho. Isso, como eu disse, basicamente. Mas a ideia é que nós não sejamos pais básicos, né? Porque o pai básico é aquele que faz coisas aleatórias. A gente precisa ter consciência sobre aquilo que a gente está fazendo e a educação que a gente está proporcionando para as nossas crianças. E você falou um negócio muito, muito importante que sempre me toca muito quando algum pai, quando eu converso com algum, principalmente com algum pai, e que fala sobre o espaço que o pai ocupa na vida da criança. E eu costumo dizer que se o pai ele não busca ocupar o espaço, principalmente emocional, afetivo, né, de demonstração de afeto e carinho, através de uma perspectiva que demonstre respeito pela criança, mas também que você evidencie a possibilidade da criança te respeitar, que seja um processo de respeito mútuo, né? Se você não ocupa esse espaço, realmente é num piscar de olhos, como você falou, esse pai, essa mãe pode estar perdendo seu filho ou sua filha para diversas coisas aí que acabam substituindo determinadas necessidades, como a necessidade emocional, afetiva, né? E você citou muito bem a questão dessas páginas e influencers aí que acabam direcionando conteúdos que realmente moldam, né? Eu que estou inserido na educação formal também, nas escolas públicas, né, aqui no estado do Paraná, em São José dos Pinhais, a gente vê muito, né, eu no meu trajeto de quase 10 anos trabalhando na escola, eu vejo muito a força que tem essa ausência, né, de um pai realmente que constitui, que proporciona esse caminho emocional, esse caminho afetivo. Então, assim, Rodrigo, você com todo o teu conteúdo e que tem essa bagagem dentro da perspectiva da paternidade já, mas você mesmo pontuou que começou a falar de maternidade e paternidade antes mesmo de ser pai. O que você poderia falar pensando numa postura de um pai, de um homem, diante da paternidade? Não é nem diante da criança, né, mas se pensando enquanto pai. Olha, eu também tenho minha formação em psicanálise e lá a gente aprende que toda criança ela elege alguém na vida para ser e ter como exemplo a função materna e a função paterna, né? Às vezes essa função paterna, essa função materna, ela é exercida por diferentes pessoas além do pai e da mãe. Às vezes a função paterna é exercida pela mãe, a função materna é exercida pelo pai, né? Hoje nós temos novas configurações familiares, né? Tem gente que chama até cachorro de família. Então a gente significa família pelos laços afetivos, né? Então vamos
pensar no papel figurativo, né, da função de pai e de mãe. Tá? Não estou aqui para falar de sexo, longe disso. De gênero. Função de gênero, não, nada disso. É função de pai e função de mãe. Né? A função de mãe, né, a mãe, é aquela que gera a criança dentro dela, aquela relação visceral. Essa criança, quando nasce, ela apenas sai de dentro da mãe, continua fora naquela relação ali de amamentação, muito próxima da mãe, cheiro da mãe, etc. Ela imagina que ela e a mãe, né, ela pensa, ela acredita nisso ainda, que ela e a mãe são uma pessoa só, tá? E a mãe, ela acaba tendo uma função de mostrar o amor para essa criança, né? Aquele amor que acolhe, que traz a vida, que abraça, que dá calor, e começa a ter a mãe a responsabilidade de ensinar o amor a ela mesma, a essa criança mesmo. Né? Então a criança começa a aprender o que é amor por si própria, etc., com a mãe. Já o pai é aquele que vai apresentar essa criança ao mundo. Né? O pai, ele chega mostrando que essa criança ela tem uma individualidade. Quando o pai entra na relação mãe e filha, ele se coloca no meio e diz o seguinte: olha, mãe, você é uma pessoa, filho, você é outra pessoa. Existe eu aqui no meio. Né? O pai ajuda nessa experiência constitutiva do ser, do indivíduo, da criança, porque é o pai que vai apresentar essa criança ao mundo. Né? É o pai que tira essa criança desse leito materno e fala assim: olha, agora você vai se relacionar com outros indivíduos além da sua mãe. É ele que coloca essa criança para lidar com a sociedade. Então, quando a gente fala de limites, quando a gente fala de bordas nas nossas relações com o próximo, a gente está falando principalmente do corte que o pai faz nessa relação inicial, e ele tem que fazer isso com muito amor, tá? É com amor que faz esse corte, apresentando essa criança para o mundo. Dependendo da forma como isso é feito e isso é elaborado ao longo do tempo, pode trazer consequências muito fortes, de forma positiva, dando muita segurança para essa criança e para a vida, ou não. Ou pode fazer com que essa criança tenha um comportamento social muito perigoso, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu estava conversando com um amigo especialista em segurança pública, né? E ele me passou alguns dados dizendo que a maioria das pessoas, grande parte, né, das pessoas que, por exemplo, estão nos presídios, tiveram problemas de relacionamento com seus pais. Né? Então, quando o pai não entra e mostra esse limite, essa borda, né, que essa criança vai lidar na sociedade, quando ela vaza essa borda, quando ela vaza esse limite, é onde entram os problemas de relacionamento com a sociedade, é onde entram os crimes, etc. Então, os pais, em particular, quem exerce essa função paterna, tem uma responsabilidade muito grande nisso, né? Como eu falei, o pai ajuda nessa construção constitutiva, né? Ajuda a criança a se localizar no mundo. Né? O pai habilita a criança a se formar como um sujeito que deseja, que é capaz de buscar o que quer no mundo para se realizar. E essa realização envolve o convívio social, né? Porque ele vai se realizar no mundo. Então, esse convívio social, principalmente, ele é apresentado pela figura paterna. Né? O pai ajuda a criança a se apropriar dessa lei, né? Das regras sociais, para essa criança, para esse futuro adulto que ela vai ser, poder desejar e desfrutar dessas regras estabelecidas. Né? Então, a criança ela tem que aprender a ser feliz respeitando o próximo, porque isso é uma felicidade a longo prazo, né? Não é uma felicidade a curto prazo, como a gente está falando aqui. Então faz parte do pai apresentar o amor à criança, né? Nesse momento do corte, né? Da castração, né? Entre aspas, que se fala muito na psicanálise.
E esse apresentar o amor é fazer isso de uma forma que não haja nenhum trauma. A criança continua entendendo que a mãe é sua mãe e que o pai é seu pai, mas que ele é um indivíduo único, independente do pai e da mãe, né? Então, essa segurança, ela se forma por meio do dia a dia com os pais, né? Então, a gente ouve muito hoje em dia falar que exemplo é a melhor forma de educar, né? Exemplo é uma grande forma de educar, né? Da forma como você trata o porteiro do seu prédio, o garçom, a forma como você lida com suas conquistas, vai virar exemplo para o seu filho. A forma como você lida com as suas frustrações vai virar exemplo para o seu filho. A forma como você lida com a raiva, com a injustiça, vai virar exemplo para o seu filho. Então, por exemplo, hoje em dia a gente está vivendo uma pandemia. A forma como você lida no dia a dia nessa pandemia vai virar exemplo e vai significar muito para o seu filho, né? A gente está num ambiente de medo e insegurança muito grande. E se você não for o piso forte, a rocha onde seu filho pisa, né? Ele vai viver ele vai crescer num ambiente inseguro. Então você precisa ser a segurança que seu filho busca, né? Então demonstrar cuidado é uma coisa, demonstrar medo é outra, né? A gente precisa começar a entender, inclusive, a semântica das palavras. Cuidado é uma coisa, medo é outra. Da mesma forma que culpa ela tem um significado e responsabilidade tem outro, né? Então, tudo isso que a gente está falando, às vezes, quando a gente começa a falar da responsabilidade do pai, da mãe, né? É, que essa responsabilidade é nos 6 anos primeiros da vida da criança, que os pais precisam sim estudar para ser pai e mãe, que o tempo está passando, eles falam, nossa, mas você está me enchendo de culpa. Não estou te enchendo de culpa não, pai. Não estou te enchendo de culpa não, mãe. Eu estou te enchendo de responsabilidade. Porque o tempo é curto, existe um relógio em contagem regressiva dentro da sua criança, onde ela está formando nesses 6 primeiros anos de vida, principalmente, né, a sua estrutura cerebral e a sua formação moral, né? Para mudar depois, dá para mudar? Dá, com muita dor, com muito esforço. Vai aprender uma segunda língua depois de grande. Deixa para aprender a andar de bicicleta quando você ficar adulto, né? É uma comparação um pouco distante da realidade, mas é uma Mas faz analogia que parte dá de para... todo o processo, principalmente o processo mental, né, Rodrigo? Isso tudo faz parte de um processo de constituição mental, né? Quanto mais tempo você deixa para instalar um padrão mental, uma cultura, uma forma de ser e estar no mundo, quanto mais tempo você deixa passar isso, menos tempo, como eu posso dizer assim, menos tempo você tem para efetivar um anseio que muitas vezes está interno a você, mas pelas circunstâncias do dia a dia você acaba proletando, você acaba deixando para depois, né? E esse depois, quando chega, como você mesmo está falando, é dolorido, é muito dolorido. É muito mais difícil mudar, né? Geralmente na nossa sociedade, a gente espera a criança fazer ali 6, 7 anos de idade para escolher uma escola boa, é, uma aula de música para criança, colocar ela no esporte, sem saber que o principal período para o desenvolvimento dessa criança já passou. Aí muita gente fala, nossa, meu Deus, mas meu filho já está com 7 anos, 8 anos. Já não, gente. Ainda. Tudo bem, se passou, passou. Mas tome consciência do que fazer agora, né? Porque é melhor tarde do que mais tarde. E, sinceramente, não está tão tarde assim, tá? A criança ainda, ela, quanto mais nova, mais fácil você moldá-la, vamos dizer assim. E você precisa preencher esse espaço, como nós estamos falando, né? Toda vez que a gente escuta alguém falar assim, nossa, essa criança é muito mal educada, meu filho é muito mal educado. Falo, sinceramente, isso aí você tem toda a razão. Ele foi mal educado, né? Então, eu estava falando aqui de exemplo, né? Exemplo é uma forma de educar. Eu gosto de dizer, cara, eu criei
os 5 passos onde você pode garantir de fato que o seu filho aprendeu alguma coisa. E o exemplo é uma forma, talvez apenas uma etapa dessa maneira que você possa garantir. Então você pode ensinar a sua criança ensinando, falando, né, falando alguma coisa, e aí ela vai absorver ou não, né, mas a prática transforma, né? Então você pode ensinar, só que ensinar para mim é só uma primeira etapa. A segunda etapa, depois de ensinar, de você falar, é você exemplificar, mostrar coerência naquilo que você ensinou. Você mostrar para essa criança como você faz e que aquilo está coerente com o que você está dizendo. A terceira etapa seria envolver a criança em algo que você está fazendo, como forma de transferir e colocá-la comprometida com essa coerência do ensinamento. Por exemplo, se você vai lá no seu quarto, separa umas roupas para doar, leva o seu filho para ver você doando, envolve ele. E ele vai ver no olho da pessoa aquele agradecimento. Às vezes em palavras, às vezes em abraço, às vezes você vai poder até ensinar para ele uma pessoa que apenas pega aquilo e vai embora. Vai falar, olha, o que importa é que ela pegou, se ela pegou, ela precisa daquilo e ela foi embora. E nós fizemos a nossa parte. Então, você tem chances de envolver ela em tudo que você quiser. O quarto passo é guiar. Eu dei esse exemplo agora de você doar uma roupa. Agora você pega a sua criança e fala assim, filho, olha esse brinquedo aqui que você não usa mais. Vamos doar ele para uma outra criança que precisa. Aí ele vai doar, você vai junto com ele vai doar esse brinquedo, ele vai ver nos olhos da outra criança, ele vai ver como essa criança vai receber aquilo, né? Então você vai guiá-lo a desenvolver essa atividade por ele mesmo. E o quinto passo é praticar. É onde você vai sugestionar ou observar ele fazer o que você ensinou por ele mesmo. E aí, quando ele fizer por ele mesmo, você vai falar, ele aprendeu. Porque fazer é diferente de aprender. Aprender é fazer, na verdade, né? Então, fazer é diferente de saber. Ah, me falaram aqui, não, mas você fez, então você aprendeu de fato. Aí você pode bater no peito e falar assim, eu sei fazer, né? Então, eu costumo falar que, cara, você pode assistir o MasterChef aí na televisão, pegar a receita do MasterChef na internet, você vai no supermercado, tem todos os ingredientes que você precisa para fazer uma receita, agora pega, vai lá na cozinha e faz. Vamos ver se vai sair a mesma coisa da TV, né? Então você vai ter que praticar, você vai ter que fazer aquilo ali, né? Praticar é essencial. Então você tem que guiar a sua criança à prática daquilo que você quer. Então essa prática envolve não só essas questões materiais, intelectuais, um dever de casa ou uma atividade de construir um brinquedo, alguma coisa, mas também questões emocionais. Você precisa construir, aprender a ensinar a sua criança a construir esse patrimônio emocional na cabeça dela. Ela precisa ser muito forte, porque a chance dessa criança ter contato com muita coisa nessa vida que não tem a ver com o que você espera ensinar para ela é muito grande, né? Então se fala muito de tempo de qualidade com as crianças, né? E hoje em dia é muito difícil ter quantidade de tempo. Saiba que quanto mais tempo você tiver com a sua criança, mais chances você tem dessa criança absorver o que você tem para ensinar, não um professor, uma babá, etc. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Às vezes, a babá da minha filha passa mais tempo com ela do que eu, sabe? E isso me faz refletir muito. Falo, olha, é uma babá super bacana, eu observo muita coisa que ela fala, etc. Mas não sou eu. Mas não sou eu. Sei que tem momentos que ela fica, né? Mas não sou eu. Minha filha também fica muito tempo com a minha mãe, com a mãe da minha esposa, né? Com os avós paternos, com os avós maternos. Isso é normal no dia a dia de hoje. Eles vão ensinar muita coisa, coisas maravilhosas, mas não é você que está ensinando, sabe? E
E você tem Rodrigo, essa responsabilidade de pai e mãe. De... gente, é uma aula, né, cara? O Rodrigo, como eu falei, o Rodrigo é uma aula, literalmente, e quem está conseguindo absorver e acompanhar aí o raciocínio que ele tem é um raciocínio tão lógico e possível que, chega a parecer, no meu ponto de vista, Rodrigo, chega a parecer óbvio tudo que você está falando, mas é um óbvio que precisa ser salientado, é um óbvio que precisa ser dito, a gente precisa lembrar dessas coisas que você está falando. Porque, cara, esses 5 passos que você coloca aí, principalmente quando você aponta a questão da prática, né, e você vê que na prática a tua criança está fazendo aquilo que você ansiou que ela fizesse, que ela se, uma pessoa que ela se tornasse, né? E a gente começa a ver no processo, é você se olhar diante dessa relação, né? E entender que aquilo que você está propagando está se efetivando, né? Porque realmente a criança, ela se pegar o exemplo de ti e começar a praticar isso, né, no cotidiano dela e trazer isso para o cotidiano familiar, né, fazer esse ir e vir, né, e sem a necessidade de a todo tempo esperar a validação dos pais também, porque tem isso também, né, Rodrigo, porque quando você vê que foi efetivado esse processo educativo que a gente ansiou, que a gente propagou, quando você valida pelo teu olhar, e esse validar pelo olhar, às vezes é muito mais importante do que você elogiar a tua criança, porque a partir dos estudos, principalmente da perspectiva positiva de educar, o elogio ele não funciona tão quanto o encorajamento, né? E eu vejo muito esse processo dos 5 passos, é um processo de encorajar a sua criança para uma perspectiva de construção de virtudes e valores, de você constituir nesse processo educativo a efetivação daquilo que você considera importante que um ser humano tenha para viver em sociedade. Porque essa vivência em sociedade é como o momento que você vai se distanciar do processo educativo da sua criança para realmente observar se está funcionando. E é um ir e vir, é um teste, né? Eu costumo dizer, Rodrigo, e as pessoas que estão nos assistindo, que o pai, para ele ser ativo, participativo e positivo, ele não pode ser só positivo, ele não pode ser só ativo, ele não pode ser só participativo. Ele tem que buscar o conjunto de fatores. Hoje eu estava numa reunião, numa live com o pessoal da CIA, e eu falei bastante sobre isso, que é o conjunto dessas coisas, porque se o pai ele só está em processo de atividade, ele só está e esse processo de atividade é só exemplificando, 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 porque ele só está ativo, ele não está proporcionando para a criança uma ação que tem que partir dela também, né? Se ele só está participando, o cara só levar o filho para a escola, tem muito pai que só leva o filho para a escola, ele está participando de alguma forma. Mas nesse processo de levar a criança, qual é o diálogo que ele está tendo com a criança? Nesse processo de levar a criança para passear, de trocar uma roupa, de dar um banho, qual é o diálogo que se constrói ali nesse momento? O que o pai está realmente mostrando para a criança? Tá se fazendo nessa hora, né? Fechando o pacote, o pai, na perspectiva positiva de educar, ele pode estar efetivando tudo isso com respeito. Por quê? Porque a perspectiva positiva de educar, ela te proporciona o caminho do meio entre o autoritarismo e a permissividade. E não se fala dentro desse contexto, né, como nós conversamos anteriormente, em outros momentos, né, Rodrigo, a questão da negligência. Porque no encontro que nós tivemos online, gente, o Rodrigo falou um negócio que ficou reverberando em mim, assim, que a educação, e é uma forma de educar, a negligência é uma forma de educar, certo? O Rodrigo ele salientou numa fala, numa conversa que a gente teve, que a negligência para ele e para mim passou a se tornar, porque eu via só o autoritarismo, né, por conta da violência, por conta disso. A negligência ela a forma de educar mais triste, mais tensa e mais negativa possível que pode ter. Por quê? Porque simplesmente a criança está inerte às circunstâncias do mundo. Ela está a favor
a favor não, contra o vento que o mundo pode estar proporcionando para ela, sem ela saber o que está fazendo. Então, a construção desse pai, desse homem, né, e pensando também na relação com as mães dessas crianças, é muito importante a gente pensar no pacote. E só para eu passar a bola para o Rodrigo de novo, eu estava na live com o Henrique, do Papai da Hora, e ele trouxe mais uma perspectiva, que é o pai proativo, que no meu ponto de vista é o resumo desse pacote. O pai proativo é aquele que não precisa ficar esperando que alguém diga que ele tem que fazer. Né? O pai proativo é aquele que consegue identificar na relação com a criança uma necessidade emocional, uma necessidade básica, intrínseca a um comportamento desafiador. Né? Porque a gente acaba colocando pelas relações e pela nossa educação que nós tivemos, por exemplo, um comportamento desafiador no clichê de que a criança ela está querendo se aparecer, ela está querendo ganhar atenção no momento que não precisa. Cara, a criança ela vai ter, como, Rodrigo, as pessoas às vezes acabam vendo a criança como se ela tivesse planejado, né? Hoje eu vou acordar de manipular o sentimento alheio, né? Enfim, cara. Hoje eu vou acordar, quando eu acordar, eu vou levantar e vou virar no chapéu, eu vou me jogar no chão, quando me oferecerem um negócio eu vou jogar fora, eu vou querer a outra. É como se ela tivesse escolhido fazer aquilo. Mas ela não tem essa maturidade. Nós temos essa maturidade. Nós temos. Sabe o que falta muito? Sabe o que falta muito? A gente parar e lembrar da nossa infância. Tá? O verdadeiro educador, o bom educador, é aquele que se conectou com a sua criança interior. Por quê? Porque você vai precisar entender essa criança no momento em que ela está. Sobretudo, toda essa perspectiva aqui que a gente está falando. Né? Você falou de pais proativos. Eu chamo de pais extraordinários. Por que extraordinários? Porque muitos pais são ordinários, ordinários da normalidade, de educar o seu filho como foi educado. Né? E todo mundo que eu pergunto isso fala assim, eu quero um mundo melhor para os meus filhos. Né? Eu quero que o mundo mude. Aí você pergunta, você quer que o mundo mude? Quero. Então o que você está fazendo para educar uma pessoa melhor? Educando como você foi educado? Você pensa que se todo mundo educar como você foi educado, a gente vai ter a mesma média desse mundo que nós vivemos? E você acha que você está preparando assim um futuro melhor? Quem constrói o futuro do amanhã são os pais com seus filhos. E o pai na sua maturidade de guiar os filhos para um futuro de desenvolvimento maior, moral e intelectual. Então, os pais precisam se conectar com a sua criança interior. Né? A gente tem que entender que educação é sobre liderança. Você precisa liderar a educação do seu filho. Eu queria, antes de falar sobre essa questão da educação de liderança, só abrir um parênteses aqui nessa conversa nossa, porque essa hora que a gente está falando para o pai entrar na relação ali junto com a mãe e educar essa criança, a gente está falando de família, a gente está falando de parceria. Né? E as mães precisam entender esse papel dos pais. E muitos pais saem dessa relação, entre aspas, deixando a mãe sozinha com a criança, por iniciativa da mãe, tá? Quando ela fala na frente do filho, sai, você não sabe trocar, eu que sei trocar essa criança. Você não faz nada direito, me dá aqui, deixa que eu resolvo isso, e etc. A mãe tira o pai da relação. A mãe tem que trazer esse pai para a relação e com amor. Eu sei que haverá desentendimentos. O fato é que quando você conhece a sua esposa ou o seu marido, vocês são pessoas diferentes e aprendem a conviver juntos entre vocês. Aí ali um passa por cima ali do defeito do outro, etc. E conseguem então se casar e ter uma perspectiva boa juntos. O fato é que quando nasce uma criança, um terceiro nessa relação, vai surgir coisas do pai e coisas da mãe que não foram mostradas anteriormente. E vocês vão ter que aprender a conviver com isso. Vocês vão precisar unificar
o discurso de vocês para que essa criança tenha coerência no que ela aprende, tá? Daí que a gente fala que é importante educar para ser pai, estudar para ser pai e mãe. E educar é liderar, né? Vou voltar nessa perspectiva aqui. Você precisa ser o líder na educação do seu filho. Você precisa ser o protagonista da educação do seu filho. Porque se você for o protagonista da educação do seu filho, ele vai aprender a ser protagonista da sua própria vida. Eu vou falar um pouco mais sobre isso aqui, né? Então, a pessoa que é protagonista na vida, ela não é coadjuvante. A gente vê muita gente por aí vivendo de coadjuvante na sua própria vida. As pessoas, o mundo ditam para essa pessoa, para muitas pessoas que eu conheço, que o que elas devem fazer, o que elas devem, como elas devem agir, o que elas devem comprar. É um mundo onde o parecer é mais importante do que o ser. É um mundo onde o ter é mais importante do que o ser. E tem muita gente vivendo para os outros, sendo coadjuvantes de sua própria vida. E a gente tem que educar crianças para serem protagonistas da sua vida. E para isso você precisa ser o líder da educação da sua criança. A gente educando como a gente foi educado, a gente vai muito para o lado autoritário. E o autoritário é uma pessoa fraca. É uma pessoa fraca que precisa mostrar de força física a sua autoridade, né? E isso não é autoridade, isso é autoritarismo, né? Eles confundem isso. E aí muitas pessoas que sofreram com essa repreensão do autoritarismo vão para outro ponto, para a permissividade. Quando, na verdade, como meu pai diz, até água em excesso faz mal. Então a gente precisa encontrar o equilíbrio, o caminho do meio. E o caminho do meio é o da autoridade. É você ser autoridade da educação do seu filho. E ser autoridade é fazer com que seus filhos percebam em você a sua liderança, a sua admiração. Eles vão ter a sua admiração. E aí, eu queria conversar com vocês sobre essa questão da admiração do pai e da mãe, né? Porque a liderança, ela exige atitudes humanas, exige você se referenciar pela conquista do coração dos seus liderados. Então você vai precisar conquistar o coração do seu filho para que ele encare você como um líder. E respeite como tal, né, Rodrigo? Respeite como tal. No meu ponto de vista, a construção de autoridade, ela tem como pilar, como base, o respeito da relação, na Vamos falar relação. isso, sobre essa questão do respeito, né? Quando você educa com respeito, né? Enfim, você guia a sua criança para ser ela mesma, porque você respeita a individualidade dessa criança. E essa criança vai ter autonomia. E ter autonomia... Vamos ver aqui, todo mundo acha aqui que tem autonomia? Vamos ver aqui. Diz aí, gente. Vocês têm autonomia na vida de vocês? Vamos ver aqui o povo Consegue responde. caminhar com as Eu vou próprias explicar para pernas. essa galera o que é. Vou explicar para essa galera o que é ter autonomia. Que, um fato aconteceu na minha vida e, rapaz, eu tomei um baque. Eu achava que eu tinha muita autonomia. Né? Vamos ver, vocês acham, gente? Tem 30 pessoas aqui na live. Não é possível que ninguém vai responder. Sim ou não? Você tem autonomia? Responde aí. Sim. Você tem autonomia na sua vida? Sim, sim, sim. Não, não, não. Responde aí. Eu E vou não contar um se caso. sintam coagidos, gente. Isso daí é para a gente construir conteúdo e Não conhecimento sei. para vocês, né? Tá, vamos lá. Eu estava numa festa de casamento, numa cerimônia de casamento. Aí terminou a cerimônia de casamento. Eu escrevi isso no meu livro que não saiu ainda. Depende do contexto. Depende do contexto. É isso aí, Léo. Eu estava numa cerimônia de casamento. Aí saindo dessa cerimônia de casamento, eu perguntei onde vai ser a festa. Aí um amigo que estava do lado falou, não sei. O outro, não sei, não sei. Aí, vamos seguir o fluxo. De repente apareceu um outro e falou assim, gente, morei nesse bairro aqui, você conhece tudo, me segue. Aí naquele momento, eu deixei de seguir o fluxo para seguir o meu amigo que conhecia aquele bairro. Ele tinha autonomia sobre aquele caminho. Nós chegamos antes de todo mundo, pegamos a melhor mesa, etc. Então, ali eu vi que eu não tinha autonomia. Eu não tinha. Se eu quisesse chegar ao meu destino, eu teria que seguir o fluxo. Agora eu te pergunto, e nas nossas vidas? Quantas decisões a gente toma seguindo o fluxo?
Automático. profissões que a gente escolhe. Gente, a gente, a gente não é preparado. Tem muita gente, a gente, né? Eu vou falar de uma forma assim, para escolher a esposa que a gente casa, o marido que a gente casa. Tem gente que não sabe escolher esposa, que não sabe escolher marido, né? A vida da gente é uma eterna descoberta. Né? Então, educar é você aprender a dar autonomia para essa criança. E o caminho da autonomia é o respeito. É você permitir com que essa criança se desenvolva por si mesma e coloque, dando balizas e deixando com que ela floresça o que de melhor ela tem. Para de forçar uma situação onde você mesmo, às vezes, não tem certeza do que você recebeu. Né? Então, o Zeca, eu tenho uma frase que diz o seguinte: só existe violência quando faltam argumentos. Só existe palmada quando não se sabe educar, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que duas pessoas só saem na porrada na rua quando acabam os argumentos, né? Vem aquele emocional que também acabou sem argumento e explode. Educação é a mesma coisa. Bater no corpo, gente, não educa caráter. Então, você só bate quando falta recursos para educar a sua criança. E aí você usa de violência. Porque você não sabe. Quando você não sabe, você estoura. O seu emocional cai, baixa, entendeu? Ou a Então, pessoa pende para outro lado, né, Rodrigo? Ou a pessoa pende para outro lado. Para que não bata, a pessoa deixa que as circunstâncias tome conta daquilo que a criança está fazendo, daquilo que eu, muitas vezes, não quero me envolver. Porque também ser permissivo é você não se colocar a envolver-se com o que está acontecendo na relação com a tua criança, na relação com a tua cônjuge ou com o teu cônjuge. Então, esse não envolvimento que também pode provocar um dano, muitas vezes, eu não vou dizer irreversível, mas um dano tão duradouro que muitas vezes até se faz a necessidade de ajuda profissional a longo prazo quando essa criança se torna adulta. muitas vezes, os consultórios terapêuticos aí, de psicanalistas, psicólogos, estão lotados. Justamente porque a gente não aprendeu a viver, né? E tem uma coisa muito importante relacionada a respeito, Zeca, que eu escuto muito falar por aí, que é o seguinte: amor de pai é um amor incondicional. E isso traz a gente a refletir que amor de pai é diferente de amor de filho, né? E aí, rapaz, a gente começa a entender o seguinte: amor de pai é um sentimento incondicional. O que quer dizer essa palavra incondicional? Não importa o que você faça, eu vou te amar, né? Eu tenho um amigo que diz: Rodrigo, eu conheci o que é o amor depois que eu fui pai. Aí eu pude entender de fato o que é o amor. Isso foi muito forte. Então a gente começa a entender que o amor de pai é incondicional. Então ele é um sentimento puro e simples. Quando alguém fala assim, eu amo por causa disso, eu amo por causa daquilo, eu te amo porque eu te amo, você está condicionando o seu amor. E o que parece é que o amor de filhos está condicionado a alguma coisa, né? Outro dia eu estava assistindo uma live de um cara bem famoso e ele citou um poema falando sobre essa questão de amor e de respeito, né? De educação, enfim. E eu vou ler o poema aqui para vocês, dá licença, hein? Amor, sentimento mais sofisticado da experiência humana, de tal modo que somente os seres humanos podem sentir, mas sua sofisticação implica que, para que ele aconteça, tem que ter como precursor a ele outros sentimentos, de modo que somente mais adulto é que você sente ele plenamente. Assim, o amor só pode ser conquistado se antes o objeto de amor tiver sido objeto de respeito e admiração. Quem não é respeitado e admirado jamais será amado. Quando eu ouvi isso aqui, eu fiquei refletindo sobre isso, cara. Eu falei assim: peraí, isso aqui está incoerente com uma coisa que eu acredito. Eu acredito que o amor é um sentimento puro. E o sentimento puro, ele é incondicional.
esse poema aqui está me dizendo que o amor é um sentimento mais sofisticado da experiência humana, etc. E que para ele existir, ele tem que ter como precursor a ele, né, admiração e respeito. Aí eu parei para pensar, será que é aí que eles dizem a diferença de amor de pai e amor de filho? Que o amor de pai é incondicional, que o amor de filho precisa ter um comportamento atrelado para o filho amar o pai? Sabe a conclusão que eu cheguei, cara? Eu cheguei à conclusão de que não. Amor de filho, ele é incondicional também. É claro que a gente está falando de uma forma, a gente sabe que tem mães que abortam, a gente sabe, eu não estou falando dos pontos fora da curva, tá? Então eu não quero entrar nessa discussão novamente. Deixa aqui, vamos manter isso aqui. Eu entendi que amor de filho também é incondicional. O amor que uma criança, um bebê tem por sua mãe, pelo seu pai, ele é tão forte quanto o amor que o pai tem pelo filho. O problema é que na hora da gente educar, a gente, por muitas vezes, falta com respeito. E isso fere a admiração que essa criança tem por nós. E essa sucessão de falta de respeito faz com que essa criança comece a deixar marcas ali, nesse sentimento que ela tem por nós. E essas marcas vão quebrar o vínculo nessa relação. O amor está lá, muito, muito, muito machucado. Muito machucado. Você pode ver que por mais que uma pessoa saia de casa, abandone seus pais, tal, ela nunca é plenamente feliz, porque falta nela aquela relação, aquele vínculo. Então, não seja você o pai ou a mãe que vai marcar, vai tirar esse amor, vai marcar esse amor incondicional que o seu filho tem por você. Entenda que o amor é incondicional. O amor é um sentimento puro, dado por Deus. Não existe amor condicionado a respeito, a admiração. Esse poema é lindo, mas ele é falso. Ele é falso. A não ser que você conheça uma pessoa e depois um marido ou uma esposa, e pelo respeito e pela admiração, você aprenda a amar. Mas é uma outra coisa. Agora eu estou falando do sentimento puro de amor e pai. E, Rodrigo, eu, diante de muitas pessoas que eu atendo e atendi durante essa minha trajetória como educador e tudo mais, e principalmente agora nos últimos 2 anos, focado mais diretamente às famílias, né, na perspectiva da parentalidade, pai e mãe, a partir dos relatos, né, que eu tenho desses pais em relação ao comportamento de suas crianças, eu cheguei a algumas conclusões e se encaixa muito bem tudo isso que você está falando. Que uma criança, principalmente uma criança nessa fase de 0 a 6 anos, ou que se estenda para depois desse período, que vá principalmente para a adolescência, que hoje nós temos a geração de adolescentes, hoje é uma geração extremamente ansiosa, né, extremamente depressiva, só me faz entender que uma criança, um filho, uma filha, ele não é capaz de deixar de amar o pai e a mãe, mas ele é capaz de deixar de se amar pela forma que ele foi educado, pela negligência que foi imposta a ele na sua educação, e isso que acaba, esse ferimento no sentimento de amor e admiração que a criança constitui ali na primeira infância de seus pais, faz com que a criança se entenda como algo que foi errado. E eu costumo dizer que a criança não é um problema a ser resolvido, muito pelo contrário. Ela é um sujeito que está ali crescendo em um processo lindo de crescimento e transformação. E, gente, o papo está super, super legal. O Rodrigo, cara, é surreal o conteúdo que o Rodrigo tem. E essa, como eu posso dizer, essa humildade, mas ao mesmo tempo de uma maneira, de uma maneira que consegue enfatizar o seu pensamento, eu digo que infelizmente a gente já está quase que se encaminhando, né, para os finalmente da nossa live, que já são 10h15, e nós começamos às 9h21 em ponto. Antes de eu passar para o Rodrigo fazer o fechamento aí, eu quero agradecer a todos que conseguiram estar aqui. Não saiam ainda, porque nesses últimos minutos a gente
eu quero passar umas informações. O Rodrigo, mas eu quero dizer que eu sou extremamente agradecido, Rodrigo, por você ter aceitado participar dessa jornada, dessa maratona Pai Não É Visita, e que fique o convite para novas parcerias e novos encontros aí, porque fez muito sentido para mim, eu pude anotar vários insights aqui, que muitas vezes o meu olhar sobre a paternidade e a maternidade ainda não está aguçado, e eu estou aqui também para tentar ajudar na construção sua e das outras pessoas que estão nos acompanhando. Mas antes da gente finalizar nessa jornada linda que foi a maratona Pai Não É Visita, nessa maratona de lives, eu quero aproveitar de novo para lembrar as pessoas que ainda não se inscreveram na minha aula de sexta-feira. Vou proporcionar 10 ferramentas da paternidade positiva. Então compartilha com quem você conhece, vai você mesmo lá, faz inscrição de alguém que você conhece, mas vamos se inscrever porque eu estou lá extremamente disponível de 1 hora proporcionar as 10 ferramentas, mas tem uma outra coisa muito legal. O Rodrigo, ele nos disponibilizou para essa live 2 vagas, 2 acessos gratuitos de 6 meses na plataforma do canal Mundo em Cores. Então, para concorrer, né, só para concorrer você tem que ir lá no canal Mundo em Cores, mandar uma mensagem para o Rodrigo ele vai fazer um sorteio dessas 2 vagas, e quem não ganhar, também vai ganhar. Quem não ganhar essas 2 vagas, também vai ganhar alguma coisa, né? Que vai ganhar 15 dias de acesso gratuito também, mas então, acabou a live, tu vai lá no meu site, faz a inscrição na aula, vai lá no Instagram do canal Mundo em Cores e faz a inscrição nesse sorteio aí, cara, galera, porque é sensacional o canal Mundo em Cores. Antes de fechar também, eu quero lembrar que na quinta-feira amanhã eu vou estar no perfil do Marcos, da Faculdade do Papai. A gente vai estar falando também sobre a paternidade positiva. O cara, um parceiraço, participou dessa maratona de lives. Na sexta-feira, como eu falei, tem a aula exclusiva minha, que vai ser às 21 horas e 21 minutos. No sábado eu vou estar lá no Remi Inclusão, falando com o pessoal da Rede de Mães, com a Malu, né, em específico, também para falar sobre paternidade. No dia 11, na terça-feira, às 21 horas, eu vou estar com a Mariana no Instagram, @a.disciplina positiva, para trazer essa questão da paternidade também, fazendo essa relação com a maternidade. Dia 12, com a psicóloga Juliane, cara, da constelação Curitiba, que ela tem um olhar muito lindo sobre a constelação familiar. E no dia 13, eu vou estar com a Mariane também, do Encontro de Pais, para falar sobre paternidade, também com a relação da maternidade. Agora eu vou passar a bola para o Rodrigo, nesses últimos minutos, Rodrigo. Eu gostaria que você trouxesse um último insight a partir da nossa temática dessa maratona de lives, que é Pai Não É Visita. Como que essa galera que está nos assistindo aí, em 2 minutinhos, como que você poderia falar para que esses pais não sejam ou pareçam ser visitas dentro das suas casas, nas relações com seus filhos e cônjuges e tudo mais? Olha, para você não ser visita, você tem que ser a pessoa principal, você tem que liderar, você tem que estar presente, você tem que ser o chefe da casa, né? Assim como a mulher tem que ser, né, a chefona da casa, enfim, vocês são uma parceria, vocês são um casal. E saibam que eu tenho uma frase que eu acho que dá para fechar isso tudo aqui, é o seguinte: dê autonomia à sua criança e ela não vai querer nada de você além de amor, né? Então, essa criança vai ficar mais velha, você vai ficar mais velho. Se você der autonomia a essa criança, né? Tudo isso que a gente falou aqui, no futuro ela só vai querer uma coisa de você: amor. Amor por tudo que você fez por ela, né? Eu achei interessante aqui também, deixar um recado aqui, não sei se todo mundo viu, o Leonardo, ele falou aqui que ele tem um livro de cabeceira, O Novo Papel do Pai, de Paul Hyborn, né? Eu acho Então que eu fica aí a tenho. sugestão. Você tem ele aí? Eu vou E eu queria, eu tirar queria aqui. fazer esse sorteio aqui agora na live. Gente, olha só. Quem não ganhar esse sorteio, manda um e-mail para suporte@mundoemcores.com e Falta 25 minutos, Rodrigo. 15 dias gratuitos. Tá? Ó, o novo papel do pai. Legal, tá aí, ó. Tá aí o livro, gente. Indicação do Galera, Leonardo. acabou o tempo, Rodrigo. Vai cair?
Vai cair, vai cair. Então, gente, ó, grande abraço, obrigado pelo convite e tamo junto aqui, né?